à direita, como o senador Ciro Nogueira falou, e ao PL, para ver se ele vai não pautar a anistia. Vamos ver se, de repente, esse projeto aí do senador chegar, né? Enfim, aí fica essa divisão num tema que está sendo usado na eleição do Congresso. Pois é, engraçado, né? Que são temas completamente alheios aos nossos interesses, como muitas vezes acontece em Brasília. Enfim, vamos em frente, pessoal. 6:01 pelo horário de Brasília, estamos de volta ao vivo também na Samsung TV Plus e, como prometido, vamos de entrevista agora. A gente vai conversar com o prefeito reeleito da capital dos gaúchos, de Porto Alegre, Sebastião Melo, que está conosco. Prefeito, bem-vindo, parabéns pelo resultado, boa noite já para o senhor. Bom, foi uma margem, Não, né, aqui o sol tá alto. Boa tá tarde. alto, né? Pois é, a gente já tá se aproximando do verão, então já passou das 18, a gente se acostuma a falar boa noite, mas vamos falar boa tarde então, já que tá tão claro aí em Porto Alegre. Te pergunto ao que o senhor atribui, né, uma vantagem tão larga como o senhor teve em relação à sua oponente. A gente sabe, prefeito, o quão dramática foi a situação de Porto Alegre diante das chuvas, né? Isso poderia enfim, o senhor deu as suas explicações durante a campanha, mas fato é que isso poderia ser utilizado contra o senhor pela campanha da sua adversária. Mas a que o senhor atribui essa margem tão alta, né, expressiva nessa disputa? Bom, Diego, Leonardo e Carla, primeira alegria estar com vocês. Acho que uma derrota e uma vitória não tem uma causa única, né? Acho que o eleitor de 2024 foi o mais pragmático dos últimos tempos. Se olhar a quantidade de reeleição que teve pelo Brasil afora, foi 80% ou quase 80%. E para mim tem três fatores que eu me incluo neles. Eu sou um prefeito que eu sei ouvir, verdadeiramente, não é ouvir falsamente as pessoas, né? Eu sou um prefeito que eu enfrento problemas, né? Seja crise, talvez de todos os prefeitos da história de Porto Alegre, eu fui o que mais enfrentei crise. Covid, três enchentes antes dessa, uma estiagem, que é uma área rural grande aqui em Porto Alegre, e agora a maior enchente do Brasil foi no estado atingiu minha cidade. E ajo sempre com muita transparência. E acho que os meus adversários, eu fui julgado pelos 4 anos. Esse governo diminuiu 62 impostos, esse governo tirou alvará de 800 atividades, ou seja, tem hoje uma facilidade econômica muito grande da cidade, licenciamos rapidamente, fizemos muito asfalto, enfrentamos obras de infraestrutura que veio da Copa, cuidamos da mobilidade urbana, cuidamos do social, e nós somos julgados por isso, e também pelas enchentes. Então, especialmente as minhas duas adversárias, reduzir o debate a um ou dois temas, e especialmente o sistema de proteção de cheia da década de 60, se passou aqui, eu sou o 14º, o 15º prefeito dessa leva, o sistema nunca foi revisado, ele é uma competência do governo federal, e a quantidade de chuva, o sistema não resistiu. Então, se a eleição fosse 2 dias depois, uma semana depois, eu acho que esse debate no calor ali, né, sempre o gestor mais próximo é o local, né? Mas quando esse assunto veio com seriedade, colocado pelos técnicos, colocado pelos especialistas holandeses, colocado por mim, né, pelo Demar, as pessoas começaram a refletir, bom, mas então a água que entrou em Canoas, que é a vizinha, que entrou em Cachoeirinha, que entrou em São Leopoldo, que são de partidos diferentes, inclusive daqueles que disputavam a eleição comigo, então, e o sistema era o mesmo, então o problema é o sistema e não a cidade de Porto Alegre apenas. Então, acho que foi esse os julgamentos, foram talvez da minha vida de gestor, eu fui vice-prefeito, fui vereador, deputado, mas a minha vida de prefeito, os momentos mais difíceis da minha vida foram esses 70, 60 dias das enchentes aqui. Por quê? Porque a solidão do poder, ela é uma realidade. E a solidão do poder numa crise, ela é muito maior, porque todo mundo te dá palpite e tu tem que decidir na solidão do poder. E eu decidi. Prefeito, Usei todas as armas que tinha para salvar a cidade e o povo me julgou. E me julgou até porque muita gente quis me tornar Jesus Cristo, me crucificar aqui, entendeu? prefeito, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui, obrigado pela presença, parabéns pela vitória. Prefeito, assim como o senhor lembrou da solidão do poder, que é uma das verdades da política, né, a solidão da caneta, né, da decisão, outra realidade da política é que ao final de uma eleição começa a outra.
né? O nome do senhor está sendo aventado já no Rio Grande do Sul para disputar o governo gaúcho em 2026. O que o senhor pensa sobre isso? Não, isso não está na minha pauta. Só para tu saber, eu sempre fui um defensor de mandatos maiores sem reeleição, mas o Instituto da Reeleição acontece. Sou um parlamentarista convicto e já há um bom tempo sou defensor de voto facultativo, porque eu acho que a abstenção de fato já acontece no Brasil, não só agora, mas vem crescendo. E se nós não enfrentar esse tema, daqui um pouco 50% da população não vai votar mais, não? Eu fui eleito, né, e tenho muito orgulho de liderar. Se vocês não sabem, eu sou um goiano de nascimento, um gaúcho de coração e um porto-alegrense de adoção. Cheguei aqui, eu tinha 18 para 19 anos, comecei minha vida aqui no balcão de uma lancheria, carreguei caixa na Seasa, me tornei um advogado combativo e lutei por democracia muito, muito. Eu fui um de milhares de jovens, de homens e mulheres que lutou para esse país ter democracia. Então a minha vida política nasceu ali, né? Disputei muitas eleições, perdi, mas nunca perdi o rumo. Eu sou do MDB desde 78, meu único partido, né? Tenho muitas divergências internas, mas sou do MDB, né? Bom, então eu tenho muita honra de, né, devolver, né? Eu sempre dizia ali em 2020, por que tu quer ser prefeito, Melo? Eu quero devolver em dobro o que essa cidade me deu de oportunidades. Bom, eu anunciei a minha reeleição porque eu fui levado por um conjunto de 8 partidos que estão no governo, e depois no segundo turno somou-se mais 3. E a minha candidatura era muito natural, né? Eu digo que natural em política é só iogurte, né? Mas era muito natural porque não se formou uma liderança, não foi por falta do meu vice, inclusive eu queria que ele fosse candidato, ele entendeu de não ser, entendeu? Então as coisas foram construindo para que eu fosse candidato. Então não tinha enchente. A enchente chegou 12 dias depois que eu fui anunciado como pré-candidato, num evento bastante concorrido. Então, quando vieram as enchentes, eu consultei a mim mesmo para ganhar ou para perder, a minha biografia não podia ficar ferida, não? Então eu disse, agora eu sou candidato mesmo, porque eu quero enfrentar esse tema que está torto da maneira que está sendo colocado. Está torto. E fui para onde eu fui para a eleição, falei verdade, discuti, não briguei, não nacionalizei, não fui para ideologia, fui para resolver problemas municipais, e o resultado brotou, foi isso que aconteceu, não? Então agora é unir a cidade. É claro que numa eleição se divide, é normal isso, né? Se fôssemos todos iguais, não teríamos várias candidaturas. Então, a cidade fica dividida até a eleição, mas agora quem ganha a eleição tem que ter o gesto de unir a cidade. É o que eu estou fazendo. Eu reconheço valores nas minhas adversárias, nos meus adversários, e acho que se tem algum tema que eu possa aproveitar, vou aproveitar. Sou de diálogo, sou de construção, então, não trato a oposição como inimigo, e dialogo todas as pautas. Então é assim que o povo de Portugal me conhece, sabe o jeito de governar, o jeito melo, simples, singelo, mas inovador e de entregas, não? Perfeito. O senhor falou aí sobre ser do MDB desde sempre. O MDB é um partido que está aqui na base do governo Lula, né, com ministérios, 3 ministérios. E o presidente Lula, nessa reta final da campanha, ele decidiu não ir a Porto Alegre na reinauguração do aeroporto. E muitos aliados aqui atribuíram ao fato de não interferir demais aí na eleição contra a Maria do Rosário do PT. Houve essa costura partidária, de alguma forma? O senhor teve alguma conversa com algum ministro do MDB nesse sentido? Chegou esse recado de que o presidente Lula não interferiria tanto na eleição aí em Porto Alegre, por isso deixou de ir ao aeroporto? Como é que ficou essa costura política pelo fato do MDB ser um partido que faz parte da base do governo e o senhor está contra o PT localmente? Primeiro, eu sou a favor do Brasil, não sou contra ninguém, mas eu votei no Lula em 89, nunca mais votei e não votarei. Então, o meu partido, eu apoiei a Simone Tebet, achei um equívoco o MDB estar no governo Lula, acho que tem que apoiar o que é bom para o Brasil, um partido tem que apoiar o que é bom para a cidade. Mas quem comanda esse processo não é o município. Eu sou oposição ao governo do presidente Lula com respeito, né? E dialogava com o Bolsonaro 2 anos, dialogo com o presidente Lula. Aliás, ele esteve aqui várias vezes nas enchentes. O ministro Paulo Pimenta foi nomeado aqui, tem uma relação muito boa com ele. Eu vou a Brasília agora, semana que vem, vou visitá-lo, como vou no ministro da Integração Nacional para tratar da produção de cheias, como vou no ministro Haddad, com a Simone para tratar do financiamento. Então, tem uma relação republicana.
Eu não fiz nenhum movimento para que o presidente não viesse aqui. Não fiz nenhum movimento, e sempre indo. O aeroporto era um equipamento importante para a economia do Rio Grande do Sul. Demorou, mas graças a Deus saiu. Eu acho que a avaliação é do PT, deles. Talvez ele não. Tinha uma eleição, né? Todo mundo tem pesquisa, né? O PT também tinha, né? Então tinha uma eleição bastante consolidada. Talvez ele não quis vir para. Olha, uma eleição que está bastante decidida, não tem um fato novo. Então aí, ó. Mas eu não quero avaliar a decisão do presidente do PT, eu quero avaliar a nossa posição, que foi uma posição de fazer uma campanha municipalista. Teve, evidentemente, que esquentou a chapa no segundo turno. O segundo turno tem muito disso, mas eu também sempre tive muito cuidado, porque eu acho que a política ela precisa ser tratada com urbanidade, né? Você pode divergir, sim, mas com respeito, né? Eu, por exemplo, fui muito desrespeitado aqui pela oposição, né? Por exemplo, eu tive que entrar com quase 30 ações, muitas coisas saíram do ar. é. Então, enfim, mas a eleição passou, eu não quero tratar disso. Por exemplo, os opositores mais raivosos, aonde eu ia, gritava fora Melo, Melo chinelão, e eu transformei o chinelão num ativo a favor da campanha, porque, vamos combinar entre nós, né? Me chamava de chinelão, eu disse, vamos, se chamar o chinelão é trabalhar com o povão, é resolver na vila Ô, aquilo, então eu prefeito, sou chinelão. Né? a gente tem visto campanhas, né, muito depreciativas de lado a lado, né? Um momento é, ruim do ponto de vista de desinformação e de desconstrução de imagens também. O senhor falou sobre as agressões contra o senhor. A gente entrevistou até a sabatina com a Maria do Rosário, que foi candidata aí a adversário do senhor. O senhor, infelizmente, não pôde participar. Ela participou. E eu fiz uma pergunta para ela sobre a rejeição, aí o senhor mencionou das pesquisas, né? E ela falou sobre essa desconstrução, né? Porque ela traz a carreira dela na luta pelos direitos humanos e muita gente, e ela fala que inclusive durante a campanha foi atacada por isso, né? Muitas vezes chamada de defensora de bandido, enfim, coisas nesse sentido, né? O senhor acredita que um dia nos livraremos desses ataques de lado a lado e as campanhas serão mais propositivas? Bom, primeiro, eu vi a Maria do Rosário nascer na política, ela concorreu a primeira vez como vereadora do PCdoB, numa aliança liderada pelo MDB e se tornou vereadora. E eu tenho por ela pessoalmente muito respeito, eu não tenho nenhum, e não tratei ela desse jeito em nenhum momento. Eu só respondi, depois de muitos ataques, eu fiz uma resposta política, né? Quando o PT ficou falando em corrupção, eu fiz uma devolutiva, ponto. Mas esse assunto está resolvido. Olha, eu acho que a democracia, que eu também ajudei a construir, eu sou partícipe desse processo, ela tem vários pilares, mas um deles é respeitar quem pensa diferente. Senão não é democracia. Quer dizer, por que tem uma guerra? A guerra só existe quando eu não reconheço o outro. Né? Então aí parte para a guerra. Na política, entendeu? Eu presidi centro acadêmico, eu presidi partido, eu fui advogado, eu fui da UAB, fui conselheiro da UAB. Quer dizer, eu sempre consegui construir na divergências muitas convergências. E nós estamos vivendo uma época num país que tem ódios dos dois lados. Não? E isso é uma coisa que não é legal, não é bom o país. Isso nós temos que superar. Agora, a gente tem que superar com atitude, né? Por exemplo, eu podia ganhar a eleição aqui, dizer eu fiz 61%, eu esmaguei o PT, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso e não vou fazer. Não, eu quero paz na minha cidade, eu quero reconhecer, né, os votos que elas fizeram, e tem gente que acredita nessa proposta, e eu tenho que respeitar eles. Né? Então, de mim, não espere isso, não. Certo. Prefeito, obrigado, viu, pela entrevista, pela participação. Um abraço para o senhor, uma boa tarde. Olha, um grande abraço para você, saúde e paz, tá? Valeu. Obrigado, Carla. Beijo para você. Bom trabalho aí em Brasília. A Carla vai agora editar reportagens para colocar no ar no nosso site também, nessa jornada dupla aqui em vídeo e em texto Tchau, também, né, gente. Carla? Beijo, bom trabalho. Sim, obrigada. A equipe está aqui bombando. Acompanhe tudo novo. Um beijo, gente. Beijo, Obrigada. Bom valeu. trabalho pra vocês. Você que está assistindo a gente na Samsung TV Plus, intervalo, a gente volta já. Mas no YouTube a gente continua.